Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está com sede? Sede de quê, presbítero? De ouvir a palavra de Deus? Essa água é sobrenatural. A água da palavra de Deus. É uma fonte que nunca para de jorrar água. Quanto mais o pregador desce, mais doce fica a água. Esta água é doce. Esta água mata a sede da alma e transforma toda a nossa vida e história. Amém? Abre junto comigo a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 10 ao 14. Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 10 ao 14. Evangelho escrito por João, capítulo 10 até o 14, diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Versículo 13 do capítulo 4 de João diz o seguinte: Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, ou seja, da água do poço que ali estava sendo representado. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Vamos orar? Pai, tu que és o Deus que nos conhece por dentro, tu que és o Deus que sabe o que estará a passar em nossa alma. Senhor, quantas vezes a nossa alma tem sede de Ti, Pai. Sede de Ti, da água da vida. Fala conosco. Nos dá a interpretação desta palavra e que o Teu nome, acima de tudo, seja enaltecido, Pai. Em nome de Jesus. Faz o que nós não podemos fazer. Vai onde nós não podemos ir e transforma vidas sedentas por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha, meditando sobre esta palavra, eu tenho muita coisa a falar para você. Em primeiro lugar, esta é uma das passagens mais belas do Evangelho. Este que fala de Samaria e de Jesus. A paisagem em que se achava o Mestre Jesus era uma das mais lindas de toda a Palestina. A paisagem lá. Pensa numa paisagem bonita. E pensa num cenário que muitos não queriam passar lá. Entre os montes de Gerizim e o Monte Ebal, começa um estreito vale, onde está hoje a cidade de Naplusa, a antiga Sicar ou Siquém. Em algumas Bíblias diz Siquém, em outras Bíblias diz Sicar. Esta aldeia se funde a estas duas gigantescas montanhas. Na primeira, há um esplendor verde neste pequeno vale regado por várias fontes. Há divergências sobre a localização correta de Sicar, mas a maioria dos historiadores a reconhecem na humilde aldeia de Ascar, a 10 minutos do Poço de Jacó, ao pé do Monte Ebal. Presbítero, por que você está falando isso? Para que nós muitas vezes não tenhamos medo de passar em Sicar. Porque Sicar é lugar de pessoa que necessita de água da vida. E nós muitas vezes, por divergências, não queremos oferecer o que de melhor nós temos. O que, presbítero? A água da vida. Nós temos Jesus dentro de nós. Nós temos a certeza de que o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas muitas vezes a gente
passa de largo, passa como sacerdote, como levita, e não faz como o bom samaritano. Jesus estava aqui simbolizando o bom samaritano. Estava passando por aquela cidade onde aquela mulher estava já perdendo as suas esperanças, onde aquela mulher já se achava agressiva porque ela, prontamente imagino eu que ela dizia, já é mais um que quer se aproveitar de mim porque todo mundo, a minha fama já é conhecida aqui, em Sicar. Mas Jesus, ele sempre faz diferente. Quantas vezes você, amado, amada, está pensando que Jesus é igual a todos, mas eu te digo com toda a sinceridade, Jesus é diferente. Jesus, quando ele entra, é para transformar. Jesus, quando ele entra, é para mudar. Ele muda a história, ele muda o cotidiano, ele muda o caráter. E era isso que Jesus estava querendo fazer ali. Este é o ponto central onde ocorre o encontro de Jesus com a samaritana. O poço de Jacó estava localizado perto do caminho que vai para Jerusalém, a Naplusa. E Jesus vinha de Jerusalém, onde a rivalidade com os fariseus se fazia muito forte. Fez uma retirada pontual, partindo para a Galiléia, ao norte do país. O mestre percorria cerca de 175 quilômetros para chegar ao seu destino. Um judeu, geralmente, ele não fazia aquele percurso. Ele preferia arrodear, ir para um lugar mais longe do que passar por ali. Um judeu, a caminho da Galiléia, costumava dar uma considerável volta para evitar ataques, ou seja, para evitar confrontos com os samaritanos. Mas Jesus muda o seu trajeto e chega com seus discípulos ao poço onde há muitos séculos Jacó tinha dado ao seu filho José. Presbítero, por que acontecia aquela rixa? Vou te falar. Os judeus e os estavam envolvidos em uma disputa secular de ódio, preconceito e discriminação. E tudo isso começou este conflito remonta ao episódio após a morte do rei Salomão, quando aconteceu a revolta das tribos de Israel, conhecido como cisma. O reino foi dividido em duas partes, o reino de Judá, mais ao sul do comando de Roboão, filho de Salomão, e o reino de Israel ao norte, comandado por Jeroboão. O reino do norte, reino de Israel, que englobava 10 tribos, foi posteriormente invadido pelos assírios. Os assírios também tinham como tática miscigenar a população conquistada através de casamentos, diminuindo o seu sentimento nacionalista e evitando possíveis revoltas por independência. Isto fez com que os habitantes do Reino do Norte fossem considerados como pagãos pelos demais judeus. A adoração ao culto de divindades dos assírios ajudaram a aumentar ainda mais essa divisão. Diversas crises políticas e religiosas acabam levando à decadência dos dois reinos. O reino de Israel é destruído pelos assírios, enquanto o reino de Judá é destruído pelos babilônicos, de sorte que após a volta da Babilônia, estabeleceu-se esta separação odiosa entre judeus e samaritanos. A hostilidade era tanta que um judeu a caminho da Galiléia não passava por Samaria. O caminho natural para a Galiléia que Jesus e seus discípulos fariam era cerca de 175 quilômetros, seria pelo Vale do Jordão, mais ventilado e seguro, ainda que Jesus julgava necessário passar por Samaria. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente não vai procurar alguém que está numa favela, porque a gente se acha muito inferior. Sabe o que Jesus está dizendo agora? Que tem tanta gente precisando ouvir que ele mata a sede. E a gente muitas vezes não faz isso, por muitas vezes vaidade nossa. E Jesus naquela hora estava ensinando aos discípulos que não existe rixa, que não existe cisma, que não existe divisão quando ele quer mudar a vida de alguém. Aquela mulher no começo sentiu-se constrangida, ela ficou com medo, ela queria retrucar aquilo, mas depois quando ela viu,
ela sentiu sede. E quantos não são os que estão com sede? Quantos não são os que precisam ouvir o Senhor falar? Mas muitas vezes nós não temos tempo. Muitas vezes a nossa vaidade é tanta que a gente acha que as pessoas não merecem ouvir Jesus. Mas que hoje você repense. E que você que estar aí com sede, venha tomar desta água. A água da vida. Venha tomar, porque ela muda por completo o ser humano, o caráter. Tudo que nós pensamos. Jesus muda. Amém? Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Você quer saber o que aconteceu? Aquela mulher foi mudada pela água da vida. No livro de Salmos diz que a nossa alma tem sede de Deus. E talvez a tua alma tenha sede de Deus. Uma coisa eu te garanto. Jesus, ele muda por completo. Tá bom? Que Deus abençoe. E quero mandar um abração para todos que fazem a Rádio Esplendor, que começaram a campanha. Amém? E na direção da evangelista Anésia Ramos, lá no programa da Rádio Esplendor. E também quero mandar um abraço para os grupos Valentes de Deus, Grupo de Oração e Vigília dos Implacáveis. E também quero mandar um abração para o meu irmão Rogério de São Paulo e para a irmã Elisângela, lá de Franca de São Paulo. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje, em nome de Jesus. Fica na paz.